Olá, prezados, tudo bem? Vamos para nossa quinta parte referente à fisiologia cardiovascular. E então agora nós vamos conversar um pouquinho sobre pressão arterial. O que acontece com essa pressão arterial quando o indivíduo é submetido a exercício? A primeira coisa que a gente tem que analisar é a seguinte: a pressão arterial ela sofre alteração com a idade. Vejam que a pressão arterial diastólica até que não tem tanta alteração, mas a pressão arterial sistólica ela vem subindo ao longo da idade. Então passa a ser importante que nós comecemos a entender essas respostas pressóricas para que não, de alguma forma, digamos que esse indivíduo seja hipertenso, sendo que ele não é. Tá? Então, nós precisamos entender um pouquinho isso aqui. Qual é uma outra questão que nós precisamos entender? É de que nós medimos pressão arterial principalmente aqui nas grandes artérias. Então, nós temos esta variação aqui em termos de pressão arterial. Por outro lado, a pressão arterial, conforme a gente vai indo para a periferia, ela vai caindo. Desta forma, nós temos que ter muito cuidado em que tipo de equipamento nós vamos utilizar para medir a pressão arterial. Por quê? Porque existem alguns esfigmomanômetros que eles medem pressão arterial no pulso, que medem no dedo e assim por diante. Estou dizendo que isso não funciona? Não. Eu estou dizendo que nós temos que ter um aparelho de confiança para que a gente não acabe dizendo que o indivíduo tem uma pressão diferente da pressão arterial que ele realmente tem, tá? Outra coisa, gente, quando a gente fala de um indivíduo submetido a exercício dinâmico, o que é um exercício dinâmico? Uma corrida, por exemplo, como a menina está fazendo aqui. O que acontece com a pressão arterial sistólica? Vejam que ela vai aumentando conforme a gente vai passando o tempo. Por que isso acontece? Conforme passa o tempo, conforme aumenta a carga, começa a haver um maior retorno venoso produzido pela bomba muscular e pela bomba respiratória. Isso vai fazer com que haja um aumento do volume sistólico. Isso vai gerar um aumento da pressão arterial sistólica. E a pressão arterial diastólica, como ela se comporta? Ou ela fica estável, ou ela tem até mesmo uma pequena queda. E por que isso acontece? Porque existe uma vasodilatação. Se existe uma vasodilatação periférica, o que nós vamos ter? Menor resistência vascular periférica. Então, a pressão arterial acaba funcionando desta forma. E um indivíduo submetido a exercício de força, por exemplo, vai acontecer em termos de pressão arterial sistólica também um aumento pelos mesmos motivos. E quando a gente analisa a pressão arterial diastólica, nós vamos ter ao contrário, nós vamos ter uma vasoconstrição. E essa vasoconstrição vai gerar aumento da resistência vascular periférica, o que vai fazer com que esta pressão arterial aqui diastólica suba também. Então, existe diferença na pressão arterial em indivíduos submetidos a um tipo de exercício e a outro tipo de exercício. Uma outra coisa importante da gente analisar é como é que é o comportamento da frequência arterial na água. Claro que a gente está fugindo um pouquinho da pressão arterial em termos de exercício, mas a pressão arterial vai fazer toda a diferença nessa alteração da frequência cardíaca aqui. Vejam o seguinte, a frequência cardíaca aqui, no exercício ao ar livre, ela é maior para o mesmo VO2 do que o exercício realizado na água. Para que a gente entenda isso, é fundamental que nós entendamos o que são baroceptores. Esses baroceptores, e vejam aqui que nós temos baroceptores
no corpo carotídeo e também temos baroceptores no arco aórtico. Esses baroceptores, eles são terminações nervosas livres que são extremamente ramificados nessa região aqui, e eles acabam respondendo pelo processo autonômico. Esses baroceptores, eles também podem chamar de pressorreceptores ou são mecanoceptores, porque eles conseguem perceber a variação da pressão arterial saindo aqui, por exemplo, no arco aórtico ou passando aqui pelo corpo carotídeo, porque passa a responder a uma questão de estiramento. Ao sangue subir pelo arco aórtico, por exemplo, ele vai distender as paredes da aorta e esses baroceptores aqui acabam sofrendo essa informação. Os baroceptores aqui do corpo carotídeo ou seio carotídeo, eles são reativos a tanto aumento como diminuição da pressão arterial. Já os baroceptores aqui do arco aórtico, eles são principalmente sensíveis ao aumento da pressão arterial. Bom, então voltamos agora a este nosso gráfico aqui. Por que a frequência cardíaca na água para os diferentes consumos de oxigênio é menor do que em terra? Primeiro, quando o indivíduo entra na água, aumenta a pressão, vai haver uma pressão hidrostática executando pressão sobre este corpo. O que vai acontecer? Vai haver uma tendência de aumento de pressão arterial. E por que eu falei dos baroceptores? Porque justamente essa detecção de aumento da pressão arterial vai ser detectada por esses baroceptores. E o que eles vão fazer? Vão fazer uma retirada simpática. O sistema nervoso simpático, o sistema nervoso autonômico simpático, ele é responsável em termos de aumento de pressão arterial. Então, se esses baroceptores geram uma retirada da resposta simpática, o que nós vamos ter? Diminuição da pressão arterial e, consequente, diminuição da frequência cardíaca. Então, esse passa a ser toda a resposta gerada quando o indivíduo entra na água. E nós podemos, mais ou menos, falar entre 10 a 13 batimentos de diferença entre a frequência cardíaca para determinada carga na água em relação à terra ao ar livre, ok? Bom, este gráfico aqui, ele foi gerado pelo professor Álvaro Reichach de Oliveira, lá da URGS, analisando as respostas desse trabalho. O que ele está analisando aqui? Vejam que aqui nós temos a variação do peso corporal, da massa corporal, e aqui nós temos a variação da pressão arterial. E o que o professor Álvaro conseguiu analisar a partir dessas respostas? Que o fato do indivíduo estar aumentando a pressão, o peso corporal, ele está gerando um aumento também da pressão arterial. E como, por outro lado, por este outro lado, ele está verificando que quanto menor o peso corporal, menores vão ser as pressões arteriais. Então vejam, o simples fato de nós determinarmos exercício físico para o indivíduo que gere uma redução desse peso em indivíduos principalmente com sobrepeso e obesidade, já vai trazer a pressão arterial desse indivíduo para baixo. Certo? Bom, nós temos exercícios mais de cunho de resistência e exercícios de cunho de força. Então vejam aqui a comparação da cavidade ventricular de, por exemplo, a cavidade do ventrículo esquerdo
em um indivíduo sedentário e vejam como passa a ser esse ventrículo esquerdo no indivíduo que faz exercício de resistência. Vamos falar de um maratonista, por exemplo, e de um indivíduo que faz exercícios de força. Existe em relação ao sedentário aumento dessa cavidade, só que este aumento ele é muito maior em indivíduos que geram exercícios de resistência. E a espessura da parede, que vai estar vinculada também à capacidade de produção de força miocárdica. Indivíduos que fazem exercícios de resistência vão ter mais espessura da parede em relação ao sedentário, mas vejam aqui quem gera exercícios de força, a grande diferença que existe em relação ao sedentário e a quem faz exercício de resistência. E nós vamos ter também um aumento do peso deste miocárdio, ou seja, tanto indivíduos que fazem exercícios de resistência como indivíduos que fazem exercício de força vão ter mais peso em termos de ventrículo, de massa muscular do coração, quando comparado ao sedentário. E aqui, só para que a gente possa entender algumas coisas, esse aqui é um artigo bem bacana, que é uma meta-análise referente à pressão arterial. Vejam aqui, a gente sempre precisa analisar esse diamantezinho aqui. Então vejam bem. O que acontece com, aqui está a pressão arterial, que seria a pressão arterial que estamos falando de sistólica, da grande maioria das pessoas. Indivíduos que fazem exercícios aeróbios têm uma redução de em torno de 3 milímetros de mercúrio na sua pressão arterial sistólica. Quando a gente observa indivíduos que fazem exercício mais de resistência, ou seja, de força, nós temos aqui uma redução em termos de 1,5 milímetros de mercúrio da pressão arterial sistólica. Indivíduos que fazem exercício combinado, também em torno de 1,5 milímetros de mercúrio. Mas agora vejam aqui o que acontece de forma crônica com o indivíduo que faz exercício isométrico. Chega a diminuir mais do que em torno de 10 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica. O mesmo acontece em relação à pressão arterial diastólica. Tanto indivíduos que fazem exercícios de aeróbios, ou exercícios de força ou exercícios combinados, tem aí uma redução de em torno de 2,5 milímetros de mercúrio. Agora, indivíduos que fazem exercícios isométricos chegam a diminuir até 6 milímetros de mercúrio nessa pressão arterial diastólica. Só que assim, isso é uma resposta crônica, mas de forma aguda. Existe um grande aumento da pressão arterial quando o indivíduo está sendo submetido ao exercício isométrico. Ou seja, é um tipo de exercício que a gente pode utilizar pensando em respostas a longo prazo, mas quando nós estamos executando estes exercícios, eles precisam ser muito bem controlados, porque isto pode gerar uma resposta de, inclusive, derrame num indivíduo que está sendo submetido a esse tipo de treino. Ok? Uma outra questão para finalizar é: quanto maior for o valor da pressão arterial sistólica e da pressão arterial diastólica do indivíduo, maior vai ser o risco de morte por acidente vascular cerebral e infarto do miocárdio. Ou seja, se nós temos alunos que apresentam pressão arterial tanto sistólica como diastólica mais alta, ou seja, é um hipertenso, o risco de morte desse indivíduo, tanto por acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico, hoje dito assim, como por infarto agudo do miocárdio, aumenta de forma bem exponencial. E se a gente viu que o exercício ele é capaz de ajudar nesse processo, estamos com tudo na mão para poder ajudar a auxiliar os nossos alunos. Lembrando que a hipertensão arterial é uma doença silenciosa que inicia lá na infância. Por que eu estou dizendo isso? Porque exercício físico é fundamental, inclusive em âmbito escolar. Então, o pessoal da licenciatura tem que ficar ligado em relação a isso e o pessoal do bacharelado também muito preocupado
para poder tentar melhorar todos esses processos. Ok, gente? Então essas foram as nossas aulas sobre fisiologia cardiovascular. Espero que eu tenha conseguido passar bem a matéria. Fiquem com Deus e até breve.